Aí aqui tem a condição de A ser menor que B. Então esse primeiro source aqui, se ele for menor que o source de baixo, a saída fica acionada. Nesse aqui a gente coloca N7. Estou colocando N7 aqui, 2.0, N7, 2.1, mas pode ser qualquer variável aí que você precise comparar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, N7, o primeiro aqui, né, é menor que o de baixo. 11 é menor que 10? Não, não é menor que 10. Então, a saída fica desabilitada. Se eu quiser que, por exemplo, que a saída fique habilitada, vou colocar, por exemplo, o inverso, né? Nesse momento aqui, ó, 10 é menor que 11? Sim, 10 é menor que 11. Então, a saída fica habilitada. Então, ele só compara se A é menor que B. Tá bom? Então, é um bloco que é condicional. Se A for menor que B, a saída fica acionada. Diferente disso, a saída fica desacionada. Da mesma forma, né, existe também o maior, que é o contrário do de cima. Se A for maior que B, aciona a saída. Se não for, desaciona a saída, né? Tem aqui esse bloco aqui, L é aqui. Vou colocar aqui duas variáveis, N7 2.0. Aqui vamos colocar N7 2.1. Esse EQL aqui é de igual. Então, esse bloco aqui, o que ele faz? Ele vai acionar se for igual. Então, se N70 for igual a N71, ele aciona. Ou, por isso que está esse OR aqui, ó. Ou, se o source B for maior que o source A, né? Se o source B for maior que o source de cima, ele aciona também. Então, esse bloco aqui, ele compara duas coisas, né? Numa lógica ou. Se o source B for maior que o source, aciona. E se for igual, ele também aciona. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, se eu colocar o source A maior que o source B, ele não deve acionar. Vou colocar aqui então. Um maior que o outro, não vai acionar. Agora, se o de baixo for maior que o de cima, aí sim ele aciona, ó. 10 maior que 5. Beleza. Ou se for igual, né? Que ele é QL, ó. Se coloca o 10 igual a 10, ele também fica acionado. Beleza? Esse L é que less than, ele funciona assim. É uma estrutura lógica e de comparação também. E esse próximo aqui, provável que ele seja o inverso desse outro aí que a gente viu agora, né? Então vamos ver. Vou chamar aqui de N7 2.0, N7 2.1. Bom, esse O é que ele é igual, eu já sei que vai acionar ali, né? Então ele já vai começar acionado, ó. Beleza. 10 e 10 aqui está acionado. Agora, vamos testar aqui se a gente mudar essas variáveis. Por exemplo, se a A for menor que a B, vou colocar aqui 5, ó, não vai acionar. Essa condição acionaria o que a gente viu antes, né? Que o de baixo é maior que o de cima. Nesse caso aqui, vamos deixar agora o de cima 10, né? Maior que o de baixo. 10 e 6. Agora sim acionou. Então, qual que é a condição de acionamento desse bloco aqui? Se o source for maior que o source B, ou se os dois forem iguais, aí ele aciona. Tá bom? Essa é a lógica de funcionamento desse bloco aí. Beleza, então aí tem aqui, né, alguns blocos aqui de blocos matemáticos que também são bem intuitivos. Por exemplo, aqui, olha, soma. Então ele vai aqui, esse bloco não funciona com saída, né? A única coisa que ele vai fazer é receber o que está em source A, esse source aqui. Então, por exemplo, ó, N7 2.0,
com source B, colocar aqui N7 2.1, ele vai somar os dois e vai guardar em uma outra variável. Vou colocar aqui, por exemplo, N7 2.2, tá? Então, vamos ver aqui isso aqui funcionando. Ó, vou dar um download, vou dar um run. Olha só, source a N7, aqui ó, o valor de N7 que a gente tinha colocado 10, né? N7 2.0, 10. N7 2.1 é 6. 10 mais 6, 16. Aqui ele guardou no destino, que é a variável N7 2.2 que eu coloquei. Beleza? Ele funciona fazendo essa soma, né? Caso você queira fazer, por exemplo, alguma manobra de conversão. Eu tenho uma variável que está vindo de um conversor analógico digital e está variando de 0 a 23, de 0 a 1023 bits. 0 a 1023 bits, proporcionalmente falando, vale de 0 a quantos volts? 0 a 10 volts. Qual que é a resolução que eu tenho? Então, eu preciso fazer uma continha aqui, né, para saber. Posso usar esses blocos aí. E os outros aqui funcionam da mesma forma aqui. Subtração, subtrai os dois e salva no destino. Multiplicação, multiplica os dois e salva no destino. Divisão, aqui ó, divide os dois e salva no destino. Raiz quadrada, aqui. Essa que é raiz quadrada, ele tira a raiz quadrada do número que você colocou aqui e salva no destino. Tem aqui o inverso, né? Ele faz esse neg aqui. Aumentar aqui. Esse neg aqui, ele faz o negativo, né? Do valor. Esse BCD que é conversor de binário para decimal, né? Código BCD. E assim vai. Tem vários outros aqui. Converter para BCD. Né? Caso você queira, a partir de variáveis, escrever em um display, né? Utilizando a lógica digital, você tem esses conversores. Então, uma coisa que é interessante falar aqui, na hora que for fazer essas contas, é com relação às variáveis. Por exemplo, você pode multiplicar variáveis inteiras, mas nem sempre o seu resultado vai dar inteiro. Então imagina aí que você multiplicou aqui dois valores inteiros, né? E que talvez o resultado aqui dá um resultado picado. Ou que você tenha multiplicado dois valores picados também e queira salvar esse valor de forma íntegra. Tem que lembrar que as variáveis lá do tipo inteiro e do tipo float trabalham com inteiro e com valores decimais flutuantes. Então, se você tentar salvar uma variável de um tipo, vamos supor, se você tenta salvar uma variável inteira no tipo float, não tem muito problema não. Você só vai gastar mais espaço na memória, mas o programa vai funcionar normal. Agora, o contrário, você já perde informação, porque você vai salvar um valor que é decimal em uma variável que só aceita inteiro. Então, tudo que está depois da vírgula, você perde de informação, né? Porque esse tipo de variável trunca o sinal. Então, tem que ficar atento. Esses blocos aqui são muito bons, mas tem que ser usados com muita atenção para você não se perder nessa questão das variáveis. Bom, então é assim que vai funcionar aí. De início aqui, alguma dúvida com relação aos blocos, ao funcionamento de cada um? Lembrando que a gente está vendo a linguagem Ladder, né? E esses blocos aí são específicos da linguagem Ladder, beleza? Alguma dúvida? Até aqui? Beleza. Então, é isso aí. Por hoje é só.